Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jucleide, sou a professora dessa disciplina e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a perspectiva de diversidade religiosa. Mas o que é essa diversidade religiosa? Nós vamos já conversar sobre isso, mas antes de qualquer coisa, um dos nossos principais objetivos com essa aula é despertar o respeito às diferentes religiões, identificar quais são elas e principalmente incentivar e reforçar ações contra a intolerância entre as diferentes religiões. Quando nós pensamos em diversidade religiosa, nós pensamos que ele é um termo criado que representa a grande quantidade e variedade de religiões espalhadas por todo o mundo. Essa diversidade religiosa se manifesta em diferentes crenças, cultos e rituais ao redor de todo o mundo. São professados por pessoas que vivem em diferentes lugares, que experimentam diferentes culturas, né? É possível encontrar diversidade religiosa no nosso cotidiano, isso mesmo, todos nós temos algo relacionado a algum tipo de religião. E isso porque uma mesma região há lugares distintos para os cultos e rituais. Da mesma forma acontece com as religiões. Cada religião, ela não se atém a um lugar específico, por exemplo, no Brasil só pode ser praticado um tipo de religião. Não existe isso. Assim como existem diferentes lugares, existem diferentes tipos de religiões em um determinado local. E é o que a gente vai entender isso por diversidade. Dentro dessa situação, a diversidade religiosa, ela representa a liberdade de indivíduos, e a valorização de todas as manifestações religiosas. Isso porque não existe uma única religião que seja verdadeira e esteja acima de todas as outras, Assim como há, como eu falei anteriormente, diferentes locais e culturas, há diferentes religiões e crenças. Inclusive, quando nós pensamos o termo respeito à diversidade religiosa, nós pensamos que esse termo ele surgiu com o intuito de cessar ações de intolerância entre os diferentes grupos religiosos. Isso porque, em algumas partes do mundo, muitos grupos religiosos que acreditam em uma única forma de fé e crença e rituais não aceitam que outras pessoas compartilhem de outras religiões ou crenças. E essas pessoas, elas sofrem violência por conta disso. Esse termo ele foi totalmente amparado por lei em diversos países exatamente para poder inibir a violência sofrida por alguns povos por praticar os seus rituais religiosos. Aqui no Brasil, por exemplo, o intuito da lei que ampara o nosso povo, ele tem o intuito de promover o respeito entre as diferentes religiões, suas práticas e principalmente os seus fiéis. Algumas dessas religiões vocês já ouviram falar, o cristianismo, o espiritismo, o judaísmo ou o budismo, outras nem tanto, como o shinquismo, que não é muito divulgado, ou a religião tradicional chinesa, o hinduísmo, fé bahá'í, jainismo, shintoísmo, candomblé, umbanda, taoísmo, tenrikyo, wicca e o zoroatrismo. Essas religiões, elas são as mais comuns espalhadas pelo mundo todo. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Em um determinado lugar, pode existir o culto a mais de uma religião, esses rituais religiosos. E isso também, no Brasil, as religiões tradicionais nossas, são de matrizes africanas. Então, nós temos as principais matrizes das religiões que são professadas no Brasil, de matrizes africanas, nós temos o Yorubá, o Vodum e a mitologia Bandus. E essa religião, ela se confunde em alguns momentos, ela assume alguns aspectos também da religião aborígene, que é praticada na Austrália, da religião animista, e daí principalmente também houve essa miscigenação, essa mistura com as religiões e rituais indígenas. E isso fez o quê, professora? Isso fez a nossa diversidade brasileira, religiosa, ser diferenciada em muitos aspectos, principalmente por conta do fluxo migratório que houve no Brasil, porque o Brasil é um país que possui uma rica diversidade religiosa. Como eu falei anteriormente, consequência de uma grande miscigenação cultural, que ocorreu ao longo de vários processos migratórios que o país sofreu durante toda a sua história. E aqui é válido ressaltar que nós tivemos influência africana, tivemos influências de outros povos que foram introduzidos no Brasil, nem sempre de uma forma tão
amigável, mas que eles trouxeram consigo aspectos de sua cultura, de sua religião, e isso aos poucos foi introduzido dentro da nossa diversidade religiosa brasileira. Então a população brasileira hoje é majoritariamente cristã, né? Sendo a sua maior parte católica. Isso por quê? Porque a nossa colonização foi uma colonização portuguesa, e nós sabemos, né, historicamente, que nós passamos por um processo de discipulado, né, de evangelização, por conta dos jesuítas e tudo. Então, inclusive, nesse período, o catolicismo foi a religião oficial do Estado brasileiro até 1890, quando o decreto de número 119A decretou o Estado como laico, ou seja, o Estado e as religiões foram separadas. Até 1890, poderiam existir outras religiões e crenças no Brasil, mas não havia liberdade de culto. Ou seja, outras religiões que não fossem o catolicismo não poderiam fazer cultos ou rituais públicos. Hoje é diferente, porque existem diversas religiões no Brasil e elas são amparadas pela Constituição de 88, né, como o espiritismo, o protestantismo, o budismo e as religiões de matrizes africanas, as afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda. Então, essa Constituição brasileira, lá no seu artigo 5º, inciso 6, afirma que essa liberdade de consciência e escolha de religião é inviolável e a proteção de locais de cultos e suas liturgias é garantida por lei. E aí, quando a gente pensa nessa questão de lei, nós entramos também dentro do aspecto dos direitos humanos. Então, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo indivíduo tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Então, esse direito, ele inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, né? A liberdade de manifestar sua religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância isolada ou coletiva. E um dos principais comprometimentos desses direitos humanos com a diversidade religiosa é assegurar os direitos a respeito da liberdade e o respeito de diferentes religiões ao redor do mundo. Então, assegura também os direitos e liberdade de quem não professa fé alguma, porque ninguém é obrigado a professar fé, né? Outra iniciativa dos direitos humanos é o incentivo ao desenvolvimento de práticas e atividades pedagógicas nas escolas. Por conta disso, hoje nós falamos sobre esse assunto na escola, que é de fundamental importância para que a gente consiga inibir ainda hoje, em século XXI, algumas ações que elas são de intolerância, né, a essa liberdade religiosa. Então, é fundamental hoje esse debate, essas conversas, elas serem incutidas dentro do ambiente escolar, para que nós cada vez mais possamos minimizar, né, o sofrimento, a violência que esses povos que praticam uma outra fé, que pensam em outras religiões e que professam elas, que eles possam ser respeitados, porque é um direito garantido na Constituição de 88. Então, para fundamentar ainda mais a nossa aula de hoje, eu quero pedir que todos vocês produzam um cartaz. Vocês vão escolher uma dessas religiões que nós mencionamos acima, proponham curiosidades, pode colocar a imagem, e aí depois, turma, vocês podem estar mandando para mim, para a gente poder fazer essa avaliação, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, e é isso aí. A minha liberdade, a sua liberdade é um direito e ela é assegurada por lei. Tchau, tchau.